Estamos nutridos em preparação ao jubileu do ano 2000. E no centro deste jubileu, deste júbilo, desta nossa alegria, está Jesus Cristo. Ele é o grande, é o extraordinário presente que o Pai nos deu. É o mais importante presente que o Pai poderia nos ter dado. Vemos, portanto, que no centro de nosso jubileu está Jesus Cristo. Estamos no Advento e queremos, neste tempo, viver aquela expectativa, aquele desejo ardente que alimentou a espiritualidade do povo hebreu ao longo de sua história. Eles desejavam o Salvador e os profetas, resumindo essa expectativa do povo, pediam: céus, deixai cair o justo, faça nascer da terra o Salvador, brote dela aquele que vem nos salvar. Nós também queremos viver nessa expectativa deste Salvador, que é um dom, o grande dom que o Pai nos dá. Portanto, no centro do Advento está Jesus Cristo. Estamos na solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. À primeira vista, pareceria assim que o centro desta celebração seja Maria. E eu diria que não é. É Jesus Cristo. Porque se ela foi agraciada, se ela foi preservada da mancha do pecado da humanidade, foi preservada do pecado original, não foi em função dela mesma, não foi por um privilégio dela ou em função de um projeto que Deus tinha só sobre ela. Não. Foi em vista do projeto que o Pai, desde toda a eternidade, tinha sobre Jesus Cristo, o seu Filho. Foi em vista dele que ele preparou uma mãe que fosse a mais digna possível para ele. Por isso nós podemos dizer que, de certa forma, no centro da solenidade da Imaculada Conceição de Maria, esta festa tão popular e que está assim tão espalhada em nosso país, no centro desta solenidade está Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você saberia me dizer o que foi a Imaculada Conceição de Maria? Ai, é difícil de responder assim. Para mim, ela é a mãe de Jesus. E representa-se a mãe de todos os brasileiros, né? Mas e essa expressão, Imaculada Conceição de Maria? A senhora sabe o que significa? Não sei responder. Bom, para mim, Imaculada Conceição é uma pessoa sem pecado. Ela foi imaculada e é uma pessoa sem pecado. Imaculada. O nome, a palavra por si só já diz, né? Expressa pureza, até mesmo perfeição quase, né? A Imaculada é que não tem mácula nenhuma. Quer dizer, não tem pecado, nunca foi tocada, né? Eu acho que é isso aí. Pelo que eu tenho conhecimento, Imaculada quer dizer o quê? Quer dizer não mexida, uma coisa pura, uma coisa natural. Essa é a ideia que eu tenho de Imaculada. Não sei. Sabe, não? Ai, você me pegou agora. Eu acho que é porque por ser mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Eu não sei, eu não sei mesmo. Imaculada Conceição. Quando você ouve falar deste título de Nossa Senhora, que ideias nascem em seu coração? O que essa expressão Imaculada Conceição significa para você? Falar da Imaculada Conceição significa referir-se a um privilégio de Maria, um privilégio, a uma graça especial, especialíssima que ela recebeu, não em vista de seus merecimentos, mas por um dom de Deus que tinha um projeto especial sobre ela. Aliás, nasce então essa pergunta: qual a razão deste privilégio de Nossa Senhora? Por que ela foi, desde o primeiro instante,
de sua existência, por que ela foi preservada da mancha do pecado da humanidade, da mancha do pecado original? Por quê? Qual a razão disto? Tudo se deve à vocação de Maria, a vocação que Deus lhe deu, o projeto, o sonho, o plano que desde toda a eternidade Deus tinha sobre ela em vista de seu filho Jesus. Queria que ela fosse a mãe de seu filho. Ora, o seu filho viria ao mundo para nos libertar do pecado, para nos libertar dessa escravidão que rompe o relacionamento nosso com o Pai. O pecado havia feito uma ruptura na aliança nossa com Ele, dele conosco. Cristo veio refazer esta aliança. Então, em vista disso, querendo que ele nascesse de uma mulher, como de fato nasceu, e isso tudo é lembrado pelos evangelhos e por aquela belíssima expressão de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nasceu de uma mulher, para dizer que realmente Jesus Cristo assumiu a natureza humana. Em vista disso tudo, Deus então preparou o coração desta mãe de Jesus. Preparou, libertando, preservando-a do pecado. Por que Maria foi preservada do pecado? Porque a intenção de Deus, no caso de Jesus Cristo, era que ela servisse de exemplo para todos os seres vivos, no caso, né? Ah, bom, porque Deus preservou porque ela ia ser a mãe de Jesus, o Cristo, né? O Salvador da humanidade. Bom, mas para receber um filho de Deus, você teria que ser assim, né? Acredito eu. Eu acho que porque, não sei, Deus escolheu ela porque ela era uma pessoa humilde, uma pessoa sem pecado mesmo. E como é que nós sabemos disso? Tem alguma passagem na Bíblia, alguma coisa que fala sobre isso? Como é que a gente sabe disso? Bom, eu sei, desde criança eu aprendi isso na igreja, mas eu não sei se tem alguma passagem, não sei não sei te dizer. Eu acho que é mais por a gente acreditar em Deus. Se você não acreditar no que Ele nos transmite, então não vale a pena nem viver. Bom, na Bíblia já dizia, né, que aqueles apóstolos, aqueles profetas antigos, né, diziam que ia acontecer isso, que ia chegar o Messias, que era o Salvador, né? E no Novo Testamento diz, né, que o anjo apareceu para Maria e disse que ele ia conceber sem pecado. Pelo que eu tenho conhecimento, através das informações que a gente tem da Bíblia e tudo mais, dos livros evangélicos, no caso. Se nós olharmos a Bíblia, já no início, Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vê-se por aí que há uma inimizade profunda entre Maria e seu filho Jesus e o demônio. Uma inimizade por causa que justamente Cristo veio para nos libertar do poder do demônio. Quis Deus, então, que esta, que havia sido escolhida para a mãe de seu filho, esta que deveria esmagar a cabeça da serpente, esta que seria aquela chamada a dar ao mundo o Salvador, fosse preservada do pecado, porque como é que poderia estar sujeita ao pecado aquela que daria o Salvador, o libertador do pecado? Realmente seria inadmissível que por um instante sequer Maria tivesse estado sob o domínio do pecado. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 28, quando trata da visita do anjo, o enviado de Deus a Maria, o anjo a saúda: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Cheia de graça. Segundo o mensageiro de Deus, Maria
não tinha espaço para o pecado. Deus a dominava. Ela era totalmente de Deus. Justamente, o pecado é a ausência de Deus. A graça é a presença de Deus. E, segundo o mensageiro de Deus, repito, ela era e é cheia de graça, cheia de todos os favores divinos. Ela era aquilo que o Pai sonhou. Não pôs nenhum obstáculo ao plano de Deus sobre ela. Claro, você vê que não há, sim, uma referência explícita, bem clara, como muitos gostariam que nós tivéssemos. Mas é importante recordar que com muitas verdades acontece isso. Nós vamos descobrindo essas verdades aos poucos. Quer dizer, há um desenvolvimento da humanidade na medida que vai penetrando na palavra de Deus, vai colocando-a em prática, vai descobrindo riquezas que estão ali e que nem sempre estavam claras para a humanidade. Com isso eu quero dizer que hoje nós temos assim uma compreensão da palavra de Deus, uma compreensão melhor do que tinha a humanidade há 10 séculos atrás ou há 5 séculos. E certamente, daqui a 500 anos, conheceremos muito mais profundamente a palavra de Deus, não só por causa dos estudos, mas por causa de todos aqueles que vão viver esta palavra e pela sua vida, pela sua experiência de Deus, pelo dom de sua vida ou até pelo martírio, vão nos ajudar a tornar mais clara esta palavra do Senhor. Você saberia dizer como é que essa tradição se desenvolveu no povo cristão? Através dos ensinadores, no caso, que seriam os pastores, os evangélicos e, no caso, as pessoas que levaram esse conhecimento através dos anos, né? Bom, acho que com relação à tradição da igreja, realmente isso aí o homem sempre consegue. Tem uns que têm dom de fazer com que a gente acredite realmente nessas coisas, né? E eu até que eu acredito, porque é o tom de persuadir, é saber explicar por A mais B, não sei. Eu acho que tudo gira em torno da fé, sabe? Eu não sei me explanar bem, mas eu acho que tudo gira em torno da fé. Não. Isso eu aprendi no catecismo, isso daí, acho que foi de geração em geração, mas de onde mesmo veio, fonte não. Não, isso é dogma da igreja, né? Um papa aí, um dos mais antigos lá, que botou esse dogma aí que Maria seria, como se diz, reverenciada, né? Como santa e... Debruçando-nos sobre a história da igreja, vamos encontrar, já no século II, referências a Jesus Cristo como o novo Adão e a Maria como a nova Eva. No século IV, Santo Efrem falou já desta preservação de Maria, da sua Imaculada Conceição, dizendo que só havia 2 criaturas totalmente puras, Cristo e Maria. E assim, como vê, desde os primeiros séculos, nós temos testemunhos mostrando que esta verdade de fé já estava no coração das primeiras comunidades cristãs e foi se desenvolvendo. É verdade que houve séculos, especialmente no começo da Idade Média, em que havia teólogos, grandes teólogos, bons teólogos, santos teólogos, que não aceitavam a Imaculada Conceição como verdade de fé, porque eles partiam do princípio seguinte: Cristo veio para salvar todos os homens, toda a humanidade, homens e mulheres. Ora, veio para salvar também Maria. Como é que então ela poderia estar isenta do pecado? Pareceria assim que ela não tivesse necessidade de Cristo. E se o pecado original é um pecado universal, diziam eles, deve ter atingido também Nossa Senhora. Quem colocou as coisas nos seus devidos lugares foi um franciscano, Duns Scoto, falecido em 1308, que ele chegou à seguinte conclusão:
Maria foi preservada do pecado original em vista dos merecimentos de Jesus Cristo. Aqui está a chave. Como qualquer criatura, ela precisou da redenção. Já foi atingida antes pela redenção porque o Pai fez isto em vista dos merecimentos de Jesus Cristo. Há uma expressão de Duns Scotus que ficou célebre. Ele dizia assim, referente a este privilégio de Maria: Deus podia fazê-la Imaculada Conceição. Deus queria que isto acontecesse e Ele a fez. Deus poderia. A Deus nada é impossível. E era conveniente que o fizesse porque tratava-se de ser aquela que daria à luz, geraria o seu filho Jesus. E Ele a fez, a tornou imaculada. A partir daí, na Idade Média, esta ideia, esta certeza da Imaculada Conceição de Nossa Senhora foi se desenvolvendo sempre mais, a ponto de que já no século V havia uma festa em honra deste fato, deste privilégio mariano. E assim continuou a desenvolver-se a teologia nesse campo, acentuando cada vez mais, com tintas cada vez mais carregadas, que Maria realmente recebeu uma graça especial de Deus. Foi imune, não foi tocada pelo pecado, aquele pecado que toca, que deixa marcas em todos nós. E é interessante que na Idade Média, depois, já havia universidades que exigiam que os seus professores fizessem um juramento de que iam defender em sua cátedra esta verdade que já era, eu diria assim, pacífica no coração do povo cristão. E quando uma verdade começa a ser assumida e vivida em todos os lugares, em todos os tempos, é sem dúvida um resultado da ação do Espírito Santo. Finalmente, dia 8 de dezembro de 1854, Pio IX fez uma solene proclamação, aquilo que nós chamamos um dogma de fé. Eu abro um parênteses para deixar claro que um dogma, um ensinamento de fé da parte da suprema autoridade da Igreja, o Santo Padre, não nasce assim por acaso, não é decisão de um momento. Ele apenas recolhe do patrimônio da Igreja, do sentir da comunidade da Igreja, aquela verdade que foi se impondo e a declara como verdade de fé, e normalmente o faz depois de consultar os bispos do mundo inteiro, perguntando-lhe: você acredita que esta verdade realmente é uma verdade vivida, sentida, é parte do patrimônio de fé do nosso povo? E é interessante conhecer assim o conteúdo central desta definição dogmática. A bem-aventurada Virgem Maria, desde o primeiro instante de sua concepção, por um privilégio e uma graça única de Deus Onipotente, em consideração aos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha da culpa original. Essa doutrina é revelada por Deus e, por isso, deverá ser acreditada firme e constantemente por todos os fiéis. Fique claro o seguinte: Maria recebeu o privilégio da sua Imaculada Conceição pelos merecimentos de Jesus Cristo. Nela, tudo é graça, tudo é ação de Deus. O que ela fez foi colaborar com essa vontade de Deus, com esta ação de Deus. Eis a serva. A atitude permanente dela
diante da vontade de Deus era de servir este seu Senhor e Deus. Referindo-se a ela, a Igreja ensina que ela não apenas e não somente ficou livre do pecado original, mas também de todo o pecado pessoal, de toda inclinação para o mal, das feridas do pecado. Já que estamos falando tanto em pecado original, seria bom esclarecer aquilo que você poderá depois aprofundar lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. O pecado original, o pecado dos primeiros pais, que deixou assim uma marca de pecado em toda a humanidade, ele causou um verdadeiro transtorno, um transtorno radical. Rompeu-se a aliança do homem com Deus. Aquela ligação expressa assim de uma forma tão poética e tão bela no livro do Gênesis, que Deus conversava com Adão e Eva no jardim, na sua casa. Aquilo tudo rompeu-se com o pecado, houve um desequilíbrio. A aliança que Deus havia estabelecido estava rompida. Depois, ele, para mandar um Salvador, preparou um povo com o qual fez uma aliança, depois refeita definitivamente por Jesus Cristo. Então, o pecado causou uma separação total, radical entre o homem e Deus. O homem não tinha mais possibilidade de chegar até Deus. E mais, o pecado causou também uma desordem grave no coração do homem, a ponto de Paulo dizer: eu não faço o que quero, mas faço o que não quero. Quem me livrará desse corpo de morte? E a gente nota quantas pessoas estão feridas, machucadas, odiando-se a si mesmas, incapazes, portanto, de amar o próximo. Mas o pecado levou o homem a uma desordem em relação aos outros homens. Acabou-se o diálogo, começou o ódio. E daí é o resultado de tantas guerras, desentendimentos, mesmo dentro de uma família, quando não entre povos que vivem aí se odiando durante séculos e séculos. Que o pecado deixou realmente uma marca terrível de ódio, de autossuficiência, de vaidade, de orgulho. E mais, o pecado destruiu o bom relacionamento do homem com a natureza. O homem, em vez de ver na natureza o rosto de Deus, as pegadas de Deus, passou a vê-la quase como inimiga. E aí está o nosso tempo, o nosso século. Criamos tanto problema, destruímos tanto a natureza, que agora ela, de certa forma, começa a se vingar. Quer dizer, começamos a colher o resultado daquilo que plantamos. Em oposição a isto, em Maria, tudo é ordem, harmonia. Tudo está dentro do plano de Deus, tudo é conforme o plano de Deus. Não há nenhuma desordem. Tudo, repito, é harmonia. A harmonia sonhada por Deus para todos. Maria, portanto, é assim para nós uma expressão do que Deus pode realizar quando Ele encontra um coração aberto, acolhedor, que colabora com a sua ação, mas onde também Ele mesmo, diria assim, deixou marca da sua mão, preservando uma criatura do pecado, como fez por um privilégio único com Maria Santíssima. Eu digo com Maria Santíssima porque com Jesus Cristo, é claro, Cristo se tornou a nós semelhante em tudo, menos no pecado, porque era Deus. E Ele, melhor do que ninguém, sabia o que era o pecado, a gravidade, a destruição que o pecado causa na humanidade. Nós admiramos muito a nossa querida mãe Maria, que teve graças extraordinárias que nós não tivemos. Mas acreditamos que ela pode interceder por nós, para que seu Filho Jesus
nos purifique. Exatamente como Maria foi visitar Isabel e Jesus estava nela. E Isabel sentiu uma alegria. E João Batista, que estava no ventre de Isabel, pulou de alegria. Nós queremos este contato com Jesus pela intercessão de nossa querida mãe. Mãe imaculada, mãe pura, mãe totalmente livre, intercede por nós, para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos liberte, nos cure, dando-nos uma vida nova. Mãe Santa, nós queremos nos tornar evangelizadores, pessoas abençoadas, pessoas que passam a ser uma bênção para as outras pessoas. É que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Anunciamos Jesus, foi para o ar.